Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos dá de estar na Tua casa. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, através do Seu Espírito Santo, para que nós possamos sair daqui mais fortalecidos do que entramos, Senhor Deus. Que nós possamos dar entendimento na abertura da Tua palavra. Continue conosco neste momento, em nome de Jesus, oramos. Amém. Neste momento nós vamos dar um louvor especial para o nosso irmão. Tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor.
mas deixando Cristo viver em nós. Isso significa não fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade daquele que nos resgatou. Amém. Isso é totalmente justo. Por quê? Porque Cristo ele me colocou na frente dele mesmo quando ele esteve aqui na terra. E sempre me coloca. Se ele não me colocasse, eu teria morrido. Né? Eu prefiro ficar vivendo, mas não, ele me colocou na frente do bem-estar dele próprio. Pensou em mim e não nele. Então eu devo viver também pensando nele e não focando em mim, focando em Cristo e não na minha própria pessoa. Isso é não viver mais para si, mas deixar Cristo viver. E é assim que se encontra a verdadeira felicidade, sabe? Todo mundo busca felicidade, né? Mas a felicidade ela só se encontra quando nós morremos para o nosso eu e vivemos para Cristo. E é assim também que nós vamos dar, queridos, a grande e última mensagem neste mundo. Hoje, né, nós estamos no primeiro sábado do ano, estamos iniciando um novo ano. E é assim, ano vem, ano vai, ano vem, ano vai. O tempo passa de uma maneira super veloz, de uma forma que a gente, quando olha assim para trás, diz, ué, mas a pandemia já foi há 5 anos atrás. Como assim, gente? É 5 anos que estava todo mundo de máscara. Já se passaram 5 anos. É quase aterrorizante, sabe? Como as coisas passam tão rápido. Pô, 5 anos, filho. 5 viradas de ano. Isso é sentido mais ou menos isso, 5 viradas de ano. Que a pandemia chegou, né? E aí a gente já está vivendo em uma outra realidade. Ou seja, tudo passa muito rápido. E nós temos pouco tempo aqui na Terra para pregar o Evangelho. Tem pouco tempo, pouquíssimo tempo. Daqui a pouquinho, se eu não voltar, vai estar todo mundo aqui, todos nós debaixo da terra. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Aqui não vai ter mais ninguém. Todos nós que estamos aqui já vamos ter passado, a nossa geração já vai ter morrido, e vai ter outra geração aqui. Não vai sobrar um para contar a história. Todo mundo. E nós estamos caminhando, falando de uma maneira bem, como pode dizer, humana aqui. Humanamente falando, nós estamos caminhando para isso, entende? Qual a média de idade, né, que morre? Todo mundo aqui sabe. A média de vida aqui do brasileiro, todo mundo aqui sabe. Acredito que a maioria sabe. Cerca de 70, 80. 70, 80 anos. Tem gente que vai menos, muita gente vai menos, algumas pessoas vão mais, mas a média é 70, 80 anos. Ou seja, eu tenho 35, talvez eu já fui a metade, quem sabe, né? Não sei. Mas não, daqui a pouquinho também o corpo não aguenta mais e tchau. Descansar e esperar a volta de Jesus no pó, dormindo. Pô, cara, mas você está sendo muito catastrófico, né? O livro de Eclesiastes fala que é melhor a gente estar no local onde está a morte lá, velório, do que às vezes estar no local onde a gente tem muita alegria, porque aí a gente vê a realidade, a gente para e pensa, rapaz, caramba, morreu, estava aqui do meu lado ontem, cara. Ou seja, a gente começa a refletir de uma maneira muito mais profunda na vida do que talvez se a gente tivesse todo mundo na festa, pulando de alegria, porque a vida ela é muito curta e nós não temos tempo nenhum a perder, nenhum tempo. Né? Nós não podemos perder um dia, uma semana, um mês, um ano, porque passa tudo muito rápido e brevemente nós não vamos estar mais aqui. Ou nós vamos estar mortos, ou nós vamos estar no céu, sabe? No milênio. Mas uma coisa é certa, não vai demorar muito. Não vai demorar muito. 80 anos é muito rápido. 100 anos, aqueles mais fortes, né? É muito rápido também. 80 anos, 200 anos na nossa era, ninguém. Ninguém tem. Qual foi a última pessoa que viveu 200 anos? Eu não sei. Talvez você não saiba também. Entende? Então, é pouquíssimo tempo para a gente pregar. E nós temos mensagens a falar. Nós temos mensagens a dar. Eu quero que antes de que chegue meu último dia, eu tenha pregado muito. Tenha pregado muito. Muito. Para que quando eu descansar, eu vá descansar, mas carregando, em certo sentido, né, um histórico de
ânimo para as pessoas, pregações, incentivo, palavra de vitória, palavra de Jesus, palavra de otimismo, sabe? Coisas boas. Tem espalhado coisas boas e tem lutado contra as forças do mal, para que eu possa descansar como um vencedor, não como um derrotado que o diabo humilhou e desgraçou a vida toda. Entende? Tirou a alegria de viver a vida toda. Não. Eu quero viver uma vida alegre. Eu quero viver uma vida otimista. Eu quero viver uma vida levando ânimo, força, sabe? Valentia. Levando as pessoas também, pela minha influência, a amar mais a Jesus. A saber que o cristianismo vale a pena. Vale a pena ser fiel. É importante andar com Jesus. Não é porque a maioria das pessoas não são fortes que você não pode ser forte, porque ser forte é andar com Cristo. Não andar com Cristo é ser fraco. Não aguenta a pressão. Não aguenta se controlar. Não aguenta dizer não. É fraco. Se rende e se entrega ao diabo. Ser forte é andar com Cristo. Não é porque a maioria é fraco que você vai ser fraco também. Entende? Você pode ter domínio de si mesmo. As pessoas que se entregam ao mundo é porque não tem domínio de si mesmo. Não consegue se dominar, entende? Não tem força para lutar contra as suas próprias vontades. Não pede força a Deus também. E não está disposto também a se entregar, muitas vezes. Então, não consegue viver uma vida vitoriosa como Cristo quer. Sempre a perda longe de Cristo. Mas com Cristo nós temos força para viver e mais força ainda para pregar as mensagens que nós devemos pregar. E nós temos 3 mensagens que são fundamentais para os nossos dias, que são as 3 mensagens angélicas. Essas mensagens, elas são equivalentes à mensagem de Noé na época dele. É equivalente. Aquela mensagem que Noé dava na época dele era tão importante quanto essas 3 mensagens que nós temos o dever de dar na nossa época, na nossa geração. Dar essa mensagem por meio das palavras e por meio de uma vida íntegra, por meio de uma vida honrosa, uma vida em que você é na igreja aquilo que você é no trabalho, e uma vida que você, aquilo que você é no trabalho você é na sua casa. E as pessoas que mais conhecem a outra é quem mora junto. E com mais força ainda, o cônjuge. Com mais força ainda, o cônjuge. Então você precisa ser cristão. Nós precisamos ser cristãos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, em qualquer lugar, e ter o cristianismo dentro do nosso coração. Pelo processo de santificação, cada vez nós vamos ter mais prazer em viver a realidade de Cristo e não de modo egoísta, mas a gente vai ser beneficiado. Porque viver com Cristo há bênção nisso. Tudo que vai contra Cristo há maldição. A primeira mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: não com vergonha por guardar o sábado, não com vergonha por não comer carne de porco, não com vergonha por não fazer sexo antes do casamento, não com vergonha por você acreditar que quando o homem morre ele vai para o pó e só vai ressuscitar quando Jesus voltar. Não com vergonha, mas é com coragem, não com vergonha de falar que você segue a Cristo e que você vive os princípios de Cristo. Não com vergonha, mas com coragem. O Evangelho é eterno para pregar em voz forte. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, com potente voz, falando para as pessoas do Evangelho eterno de salvação em Cristo Jesus, pela graça, tendo como consequência uma vida de obediência. Obediência ao que Deus revelou na palavra dele. Nós devemos ser testemunhas
da palavra de Deus, testemunhas de Cristo. Esse deve ser o foco da nossa vida. Esse deve ser o maior motivador da nossa vida. O que mais motivava José era Deus. O que mais motivava Elias era Deus. O que mais motivava Paulo era Deus. O que mais motivou você deve ser Deus também. Eu considero muito estranho colocar Deus em primeiro lugar, mas não gostar de orar, não gostar de estudar a Bíblia e não pregar. Você gosta de conversar com sua filha? Muita coisa, né? Você coloca quem na frente? Deus ou sua filha? Deus, na verdade. Tem que ser Deus. Agora, se você chegar e falar, é Deus, mas você gosta de conversar com sua filha e não gosta de conversar com Deus, ué, algo de errado não está certo, entende? Tem alguma coisa estranha aí. Porque se você coloca Deus em primeiro lugar, é aquele que você ama mais, então você precisa amar mais, até mesmo conversar com Deus e com a sua filha. Porque é quem você ama mais. Então eu devo amar e estudar a Bíblia. Se eu amo conversar com Deus, por que eu não vou amar e escutar o que Ele fala comigo? Por que eu não vou amar falar com Deus? Você ama sua esposa, Carlos? Você ama sua esposa? Amo. Quem se ama mais? Sua esposa? Eu vou botar todo mundo na parede. Perguntou não, gente. Ou sei lá, não sei, mas não que eu faço não. Mas quem se ama mais? Sua esposa ou Deus? Deus. Amém, meu irmão, exatamente. Então, logicamente, a pessoa precisa o quê? Amar mais conversar com Deus do que com a própria esposa. Quem ama mais a Deus? Deus está na frente. Tem que amar mais ouvir Deus falar do que a própria guarda esposa. Porque ama mais a Deus, gente. Isso é lógico. Sabe? É lógico. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro ainda. Você gosta de conversar com o Biléu. Top. Show de bola. Mas você é casado, você vai gostar mais de conversar com sua esposa, não é verdade? Isso é lógico. Assim também o Biléu vai gostar mais de conversar com a Giovana do que contigo. Não tem nada de errado nisso. Por que você gosta mais de conversar com sua esposa? Porque sua esposa é mais próxima de você. Tem um vínculo mais profundo. Então, se você tem um vínculo mais profundo com Deus, você é mais próximo de Deus, você vai gostar de conversar mais com Deus também. Então, isso daí é uma questão de lógica. E para darmos essa mensagem com potente voz, com muito poder, nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com Deus. Esse relacionamento forte com Deus. A segunda mensagem angélica qual é? Seguiu-se outro anjo. O segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Aqui, queridos, é a denúncia dos pecados de Babilônia, desse sistema religioso que propaga mentiras, que coloca a tradição acima da Bíblia, da palavra de Deus. Nós somos mensageiros de Deus. Nós somos mensageiros da verdade. Você deve sentir dignidade por isso. Você deve sentir alegria por isso. E se comportar com dignidade, decência, e por ser um mensageiro das verdades das Escrituras Sagradas. Nós somos aqueles que levamos a verdade eterna ao mundo. Pregamos para abrir os olhos das pessoas que estão cegadas pelos enganos de Satanás. Nós não queremos que as pessoas continuem sendo enganadas pelo inimigo de Deus. Eu não gosto de ser enganado. Então, eu tenho o dever de levar a mensagem para as pessoas não serem enganadas também. Porque eu gostaria que elas fizessem isso por mim, se eu estivesse no lugar delas. Então nós não podemos calar a nossa voz enquanto nós tivermos ela para falar. Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos respirando, a mensagem deve ser dada pelo nosso intermédio. Não devemos nos cansar jamais. Devemos ser uma voz potente a estar falando nesse mundo constantemente, em qualquer lugar que nós estivermos. E falar não é você estar toda hora com a boca aberta, mas é você ter dignidade no seu comportamento. As pessoas saberem que você é uma pessoa diferente, que você se comporta de maneira diferente.
Vão aceitar? A maioria não, eu vou te falando. A maioria das pessoas que você testemunhar não vão aceitar. Mas vão ter pessoas que vão aceitar. Vão ter pessoas que vão aceitar. Às vezes, queridos, sério, aconteceu algumas vezes já, eu sem saber de nada. Entende? Chega uma pessoa, estou andando junto, estou conversando, e uma pessoa que chegou e falou que se converteu pelo meu intermédio. E assim, que bênção, né? Deus seja louvado, né? Pensando assim, pô, que maravilha, eu não sabia. Eu não sabia, mas a pessoa chegou e falou. Teve uma outra pessoa do trabalho também. Hoje ela, graças a Deus, ela é adventista, ela vai no sábado. Que eu estava um dia no ônibus e a pessoa chegou e falou comigo. Ela não era adventista na época, mas só que ela via, né, que eu não trabalhava no sábado e que não adiantava colocar mesmo porque eu não ia trabalhar. E ela estava num cargo maior do que o meu, ela via isso tudo lá, né? Às vezes tentar me ajudar nessa situação. E aí uma vez no ônibus, essa pessoa chegou e falou comigo que eu tive parte ali de influência também na conversão dela, ou para a igreja adventista do sétimo dia. E hoje ela congrega realmente na igreja adventista, lá em Campos, saúde e glória de Deus. E eu não sabia, querido. Eu não sabia, simplesmente eu estava vivendo a minha vida, entende? Simplesmente estava vivendo a minha vida. Eu não sabia disso daí. Ou seja, muitas pessoas são impactadas por você, mas você precisa saber. Não precisa. Você precisa viver a sua vida cristã. Só isso. Se preocupe e foque em viver a sua vida cristã. E a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Não volta. Não adianta que não volta. Ó, a maioria das pessoas, tem gente que às vezes interpreta de forma equivocada lá na pregação do Noé. Como assim, pá? Tem gente que pensa que Noé pregou e ninguém aceitou. Tem gente que aceitou, querido, mas só que morreu antes. Entende? Tem gente que aceitou e morreu antes. Então não é que tipo assim, Noé pregou, tá vendo? Ó, ninguém aceitou a mensagem do Noé. Aceitaram, sim. Que entraram na arca. Tem gente que fala assim, né? Só Noé é a família. Mas tem gente que morreu antes. Tem, por exemplo, Matusalém. Matusalém era um cara de Deus. O Matusalém era um cara de Deus. Se você for ver lá a linhagem, é da linhagem dos servos de Deus, o Matusalém. Ele era uma pessoa de Deus. Mas só que morreu antes de novo filho. Então não entrou na arca. Entende? Mas não foi em vão a pregação do Noé por diversos fatores. E um desses pessoas também aceitaram. Mas morreram antes, né? Agora, a gente tem que denunciar os pecados, mostrar aquilo que é errado, tudo a gente tem que denunciar, com amor, né? Mas com força também. Falei aqui do inferno eterno, não fica queimando para sempre, está errado. A pessoa morrer, ir para o purgatório, está errado. A pessoa, por exemplo, a mudança do sábado para o domingo, uma tradição humana também, sabe? E isso aí é pecado. Essa mudança aí é errado também. Nós vamos pregar contra isso, porque não tem domingo na Bíblia, sabe? Ordenando guardar. Os argumentos para guardar o domingo são tão ridículos que a gente fica até espantado de como as pessoas continuam acreditando nesses argumentos. Porque não existe uma ordem, porque Jesus ressuscitou no domingo, agora nós devemos guardar o domingo. Não existe. O que existe teve oferta no primeiro dia da semana. A gente diz que tem que ofertar todo dia. O outro argumento porque Jesus ressuscitou. Mas não está falando que porque ele ressuscitou, nós devemos guardar o domingo, porque ele morreu na sexta. Então eu posso falar, que dia maravilhoso, o dia que veio a salvação lá, morreu para salvar a humanidade. Vamos guardar agora a sexta, então. Posso falar isso também? Posso falar? Vamos guardar a quinta, né? Porque a quinta ele já estava se preparando. Ou seja, tem uma bagunça, tem que ter uma ordem. Não tem essa ordem para guardar o domingo. Mas as pessoas continuam até hoje. Ou seja, nós devemos pregar contra essa tradição humana que toma lugar no coração das pessoas da palavra de Deus. Devemos pregar contra a sensualidade, que hoje está se proliferando, contra todos os crimes e pecados que são praticados. E muitas vezes em nome
da palavra de Deus. E qual é a terceira mensagem angélica? Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe sua marca na testa ou na mão, vai também esse beberá do vinho e do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, querido, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e aqui está um chamado à decisão. Que decisão é isso? Olha, se você adorar a besta, você vai ter consequências eternas. Então, pode ser essa fogo queimando para sempre, isso aqui se refere a consequências eternas. Como assim consequências eternas? Vou falar. Sodoma e Gomorra é exemplo do fogo eterno. Continua queimando? Não. Há uma profecia que fala que Jerusalém ela seria queimada eternamente por consequência dos seus pecados. O exército invadiu, Jerusalém foi queimada e o fogo apagou. Entende? Então ali se refere a consequências, a punição completa, plena, porque o fogo de Jerusalém está apagado. Mas fala que seria eterno. A Bíblia mentiu? A Bíblia mentiu? Não. É porque a gente não pode usar a palavra eterno somente no que significa a nossa cultura, o eterno. É importante entender isso na cultura deles, não na nossa. Nós não somos o mundo, entende? O mundo, nós não somos o centro do planeta. Nós não somos o centro das gerações, como se só houvesse a gente, o português, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar ocidental do século XX. Não. Teve gente que viveu aqui antes da gente. Teve gente que viveu aqui antes da gente. Então nós devemos levar isso daí em consideração e entender a cultura e a linguagem deles lá. Como devemos entender as outras culturas que nós queremos estudar também. Agora, queridos, resumindo aqui, de maneira bem simples, 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica: quem nós devemos adorar? Tá? Quem nós devemos adorar? Como nós devemos adorar também? Quem? A segunda mensagem angélica fala sobre o quê? A segunda mensagem angélica fala sobre quem nós não devemos adorar e o que nós não devemos fazer. Primeira, faça isso. A segunda, olha, aqui são os pecados que a gente não deve cometer. A terceira, tome uma decisão. Se você não tomar uma decisão, você vai ser punido com fogo. Tome uma decisão. Ou a besta ou Deus. É importante decidirmos o que nós devemos fazer. Fábio, mas aí, como é que nós vamos dar essa mensagem? Depende, querido, depende. Para nós darmos essa mensagem, nós precisamos nos comportar como pessoas de acordo com essa mensagem. Precisamos viver essa mensagem. Como assim, Fábio? Tem um texto lá em Malaquias capítulo 4, que ele fala que Elias virá. Entende? E no livro de Mateus 17, Jesus fala o quê? Jesus fala que Elias veio, mas que Elias viria e restauraria todas as coisas. Todas as coisas. Como assim? Olha, Elias veio. Malaquias, vamos lá. Malaquias 4 fala que Elias viria. Elias já tinha morrido. Mas ele está falando de um outro Elias.
Aí Jesus, na época de João Batista, ele fala, Elias veio, porque João Batista tinha pregado, então João Batista veio, estava se referindo a João Batista. Mas no mesmo texto Jesus fala, Elias virá, ou seja, não é mais João Batista. Elias, aquele que foi para o céu, o outro Elias, João Batista, que foi decapitado, e o outro Elias. Agora eu gostaria de falar, o primeiro Elias como era? Aqui, o primeiro Elias era incrível. O homem, ele tinha um fervor espiritual extraordinário. Ele poderia estar sozinho, e ele preferia estar sozinho do que na roda dos escarnecedores. Ele não andava com o mal, ele andava em santidade, e ele não tolerava o mal, ele não aprovava o mal, mas repreendia com muita força qualquer coisa que era contra os princípios de Deus. E todos olhavam para Elias. Esse cara é diferente. O pessoal não olhava como olhava para qualquer um. Quando olhava para Elias, olhava de uma forma diferente. Olha, seria diferente. Esse homem ele é de Deus. Cuidado com as coisas que você vai fazer, que você vai falar com ele. Eles olhavam para Elias de uma forma diferente. Elias era um grande profeta, sabe? E ele realmente vivia de uma maneira simples, pregando, orando, amava a Deus e dava um testemunho extraordinário. Foi levado ao céu. Esse é o primeiro Elias. O segundo Elias, como ele vivia? De uma maneira simples também. Você acha que Elias, hoje, João Batista, ele ficaria postando, por exemplo, foto sensual na rede social? Queridos, o João Batista, o pessoal ia odiar João Batista. Muita gente ia odiar João Batista. Queria repreender tudo. Ele não ia deixar sobrar nada. Do mesmo jeito que ele morreu naquela época, tem gente que ia querer matar João Batista hoje. Porque ele ia falar a verdade. E quem tivesse o discernimento correto espiritual, iria conseguir ver, olha, esse cara não está despejando ódio, não. Esse cara aí, ele não está lançando os problemas mal resolvidos dele em cima do povo, não. Porque tem gente que é assim, querido. Tem gente que é julgando, tem gente que julga e não prega. Aí nós devemos tomar cuidado para nós não sermos juízes, mas sim pregadores. Tem gente que vem soltar aqui o cajado, mas você percebe que a pessoa está indignada com ela mesma, ela não conseguiu se resolver e solta em cima de todo mundo. Dá para perceber, tem pessoa que tem discernimento espiritual, ela vai perceber que a pessoa realmente está querendo o bem dos irmãos, ela não está atacando ali. Ó. E João Batista ele não atacava, ele queria o bem das pessoas, e é por isso que ele pregava. Por isso que ele pregava. E ele iria continuar assim. Ele era uma pessoa simples, era uma pessoa que falava a verdade, era uma pessoa que amava as pessoas e considerava ele um profeta. Porque não vai ter só gente que odeia, não, vai ter gente que ama também. Entende? Então tinha gente que odiava João Batista, mas tinha muita gente que amava ele. Agora, primeiro Elias, incrível. Segundo Elias, incrível. Os dois estavam dispostos a fazer tudo pelo Evangelho, colocar Deus em primeiro lugar, deixavam qualquer vaidade de lado por Cristo, viviam a vida de Deus e brilharam na sua época. E a Bíblia fala de um terceiro Elias. Esse terceiro Elias, querido, que preparará também o caminho do Senhor, como João Batista fez, é o Elias final. Que Elias é esse? É o Elias do tempo do fim. São pessoas que vão estar pregando e vão dar as últimas mensagens antes da volta de Jesus para preparar um povo para receber Jesus nas nuvens do céu. Primeiro Elias, forte. Segundo Elias, forte. Agora eu pergunto: e aí, como é que nós estamos?
É um negócio pra gente ficar atento, hein? Deus não vai dar, sério, Deus não vai dar a última mensagem, que vai ser a mais poderosa, com gente capengando, não. Não vai. A última mensagem vai ser dada por pessoas cheias do Espírito Santo e com fervor. Não vai ser de pessoas indecisas. Se está um pé no mundo, um pé na igreja. Não, porque não tem sentido. Primeiro Elias, quando Jesus fala de Elias, é porque ele está querendo dizer o que ali, ó? As pessoas vão estar com o espírito e virtude de Elias, vão ser como Elias, entende? Vão ser pregadores extraordinários, vão ser cheios do Espírito Santo. O primeiro era assim, o segundo era assim. Aí vai chegar a nossa vez e a gente não vai. Eu não gosto de ler a Bíblia. É que eu não gosto de orar. Esse trabalho missionário, não gosto de fazer trabalho missionário. Eu não gosto. Os pecados tudo escondido, encolhido, fazendo um monte de coisa errada, com seu relacionamento extraconjugal, ou vivendo uma coisa estranha assim, camuflada. Não vai dar essa mensagem. Não vai. Não vai. Porque Jesus fala, ó, Jesus fala pra gente, se você ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, seus filhos, suas filhas, sua esposa e até a sua própria vida mais do que a mim, você não pode. Não pode. Ele falou. Sou eu que estou falando, não. O Carlos, sou eu que estou falando, Carlos? Carlos aqui confirmou, não sou eu, né? Carlos aí confirmou, não sou eu que estou falando. Ele falou, não pode ser meu discípulo. Não pode. E se ele estivesse aqui, ele ia falar a mesma coisa ou não? Jesus, né, gente? Ele ia falar a mesma coisa. Mesmo correndo o risco de muita gente chegar e dizer: mas aí é demais, o que queria falar? Exatamente, é extremismo isso. Sabe o que possivelmente ele ia falar? Meu filho, eu te amo. E se você não negar tudo, ele ia falar a mesma coisa. Se você não negar tudo por mim, você não pode ser meu discípulo. Eu quero você do meu lado, eu quero você comigo. Mas a condição é essa. Você topa? Se a pessoa falar que não, ele não vai ficar aqui direto não, porque tinha que entregar em outro lugar. Entende? Ele ia continuar caminhando. Foi isso que ele fez com o jovem rico, gente. O jovem rico estava todo lá, eu faço isso daí já, e o que me falta ainda? Aí ele foi e falou: vende tudo que você tem. Tudo. E ele era rico, né? Jovem rico. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres. Então depois você vai em seco e você vai ter um tesouro no céu. Quando o jovem não quis fazer isso, ele amoleceu para que o jovem entrasse na turma? Não. Ficou de fora. Então se eu não negar tudo, por Cristo, Cristo fala o quê? Não pode ser meu discípulo. E aí ele vai lá e fala: e toma a tua cruz e siga-me. Cruz era sinônimo de morte, dor, sofrimento, sacrifício. Você tome a tua cruz e siga. Você não é covarde. Não estou chamando você para ser covarde. É para estar do meu lado, para ser firme. Toma a tua cruz e siga. Negue tudo, me coloque em primeiro lugar, tome a tua cruz e vamos embora. Jesus. Os Elias finais, eles vão ser assim. Eles vão dizer não para o mundo e vão viver para Cristo. E não aquela coisa de: não gosto. Bíblia, não gosto de ler Bíblia. Mas não leio muita Bíblia. Eu não oro muito. Eu não gosto de orar. Eu não vou fazer trabalho missionário porque eu não gosto. Pregar não. Aquela coisa meio que fala uma vez com Deus na vida, outra na morte. Isso aí não é Elias, não. Elias é fervor espiritual, entende? Pai, mas o que eu faço? Porque eu estou meio que assim mole e tudo. A Bíblia fala de reavivamento e reforma. Não é porque você está mole que você vai morrer mole, entende? É por isso que a pregação está aqui. É por isso que a Bíblia está aqui. O hino aqui é muito forte que antes da entrada. Porque ele não fala do pregador falar conosco, né? Ele fala: o hino é muito forte. Ele fala para Deus, fala para a gente. Então isso aí é muito forte. Até o pregador fica aqui.
Pode ser aí, né? Não sou eu que tenho que falar. Tá? É Deus falar pelo intermédio de um pregador pecador e que precisa das mesmas coisas que os outros precisam. Tá? Então, meu querido, no apelo, esta manhã, né, nós estamos começando, né, praticamente um ano, e estamos falando sobre essas três mensagens evangélicas, que são mensagens missionárias, que o verdadeiro discípulo já nasce no reino de Deus missionário. O apelo é para que nós tenhamos uma vida mais fervorosa, mais próxima de Deus, e que este ano possa ser o melhor ano das nossas vidas. Precisa ser, tá? Precisa ser. Eu não estou falando de ausência de problemas, não, mas estou dizendo que é a vontade de Deus. Ah, mas como é que você fala um negócio desse? Você não tá... eu vou afirmar aqui, porque eu sei que é assim. É a vontade de Deus que este ano seja o melhor ano da sua vida. É a vontade dele. Por quê? Por que é a vontade dele? Porque você não pode, por exemplo, se você teve um ano passado assim, esse ano tem que ser como? Assim, e o outro, assim. Ele quer que cada dia que passe seja melhor para você. Tá? Melhor. Então é a vontade de Deus que esse ano seja o seu ano mais espiritual, cara. Amém, meu amigo. Que seja um ano em que o Biléu e a Giovana sejam um ano mais felizes deles casados. Não estou falando que é triste, está sendo triste não, tá? Mas que seja o mais feliz. Exatamente, o mais feliz. Por quê? Porque não tem sentido. Está casado e vai ficando cada vez mais triste? Não. É o ano mais feliz. Temos que melhorar, queridos. Tá? Que Deus abençoe a todos, que nós possamos analisar a nossa vida para que nós possamos viver realmente como os Elias do tempo do fim, que davam essa mensagem extraordinária, e vivemos como aqueles servos de Deus viviam na época deles, honrando a geração que eles viveram, honrando a vida deles, honrando a Deus e vivendo até o final com dignidade. Neste momento nosso irmão vai cantar. Eu peço que, se a mensagem falou o seu coração, eu peço que você fique de pé. De desespero, sentia solidão sobre os meus problemas, não via solução. Eu vi alguém chegando e não pude conhecer. Me disse com carinho, eu só vim pra te dizer.
oremos. Senhor nosso Deus, foi o seu amor que nos salvou, Pai. O Senhor veio aqui morrer no nosso lugar, ressuscitou por nós, continua vivendo por nós, voltará por nós. Muito obrigado. Não devemos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Pai, neste local. E aqui te adoramos, aprendemos mais coisas, fortalecemos a nossa fé, lembramos de coisas, mas que possamos retornar ao nosso lar meditando na mensagem, refletindo, para que possamos tomar decisões importantes e aprofundar também o nosso relacionamento contigo, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.